Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina de Geometria Plana. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, venho trabalhando e acompanhando você nessa disciplina. E nessa aula de número 3, nós vamos falar de circunferência, círculo e triângulo. Então, esses são os conteúdos que nós vamos ver aí na nossa aula de hoje. Lembrando que nós estamos passando, todo o caminho, conhecendo aí todos os conteúdos relacionados à geometria plana, desde as noções primitivas, também a questão dos quadriláteros, e hoje aprofundando então esses conhecimentos relacionados então à circunferência, o círculo e o triângulo. Então, para que você possa se situar no seu material, vamos acompanhar o resumo da nossa aula. A aula de hoje é referente à unidade de ensino de número 3 do teu livro, Então, nós vamos aí estudar os conceitos relacionados à circunferência, círculo e triângulo. Então, para que você possa aí ter conhecimento, identificar e entender onde você pode encontrar esses conhecimentos, esses conteúdos, para que você possa realizar as atividades, aprofundar e estudar ainda mais tudo que nós vamos ver na aula de hoje. Se nós estamos falando de círculo, estamos falando de circunferência, o triângulo, que é uma figura tão importante, uma representação tão importante dentro do campo da geometria, nós precisamos pensar o seguinte: qual é a diferença de circunferência, qual é a diferença de círculo, quais são os elementos que compõem essas figuras, essas representações geométricas. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Assim como também entender onde nós podemos encontrar aqui no nosso dia a dia, ao seu redor. Olhe para perto de você, olhe aí ao lado, e você começa a observar que existem alguns objetos, algumas representações que parecem com as que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Eu trouxe duas imagens, duas representações. Essa primeira é quando nós estamos trabalhando aqui, a inclinação dessas escadas. O que a gente pode observar, Primeiro que toda a escada ela é composta por representações, por formatos geométricos. Nós conseguimos observar alguns ângulos que são formados aqui e que a gente começa a trabalhar as relações dos triângulos, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, pensando aí nas relações métricas, nas relações importantes que nós temos a partir do nosso triângulo, assim como eu trouxe alguns exemplos aqui de moedas que têm esse formato arredondado, de quando nós estamos pensando numa esfera ou no formato de uma circunferência, de um círculo, Corrigindo aqui, não a esfera, porque quando a gente está falando da esfera nós estamos falando em 3 dimensões, e no caso específico da nossa disciplina, nós vamos trabalhar aí em 2 dimensões, que é o que traz, o que aborda a nossa geometria plana. Claro, aqui são algumas ilustrações, algumas representações da onde nós podemos encontrar aí esses formatos geométricos. No decorrer da aula, a gente vai também aplicando em situações, problemas, e como que a gente pode ir trabalhando com seus elementos, utilizando esses conceitos para resolver algumas situações que possam aparecer. Na nossa aula de hoje, no nosso momento de interação, nós vamos ter Kahoot. Então, olha aí, para que você já possa ir se preparando na hora da nossa atividade, da nossa interação. Então, para quem não tem um aplicativo ou pretende baixar, o aplicativo chama Kahoot. Assim como você também pode entrar no site kahoot.it, já coloca o seu usuário, já coloca o nosso código da atividade da aula de hoje, que é 897592, para que você possa participar, interagir conosco na nossa aula, trazendo as suas contribuições, tirando as suas dúvidas e, claro, quem sabe aparecer no ranking aqui da nossa aula. Então, eu espero que tenha ficado claro para você esse momento de interação e vamos dar continuidade, então, para a nossa aula. Círculo e circunferência. Então, são 2 elementos geométricos que muitas pessoas se confundem quando nós estamos falando dessas duas representações. É muito confuso mesmo e é comum com que os nossos alunos, estudantes, tenham essa dúvida, e esse é o objetivo agora, trazer essas diferenças para que a gente possa entender e assim conhecer também os seus elementos que compõem aí, então, tanto o círculo quanto a circunferência. O que eu gosto de falar já no início da minha aula quando eu estou falando de círculo e de circunferência? Pensem, anotem, isso é uma coisa que eu quero que você grave aí. Quando a gente está falando de circunferência, quer dizer que nós estamos falando somente do contorno,
tá? E quando a gente fala do círculo, é o todo, tá? Então, além do contorno, assim como toda a região interna daquela representação. Então, é importante que você saiba diferenciar uma da outra e conforme a gente vai trabalhando alguns elementos que aparecem tanto no círculo quanto na circunferência, vai ficando cada vez mais claro essa diferenciação, tá ok? Então, voltando para o quadro, o que nós temos aqui? Que a circunferência, ela é o lugar geométrico que contém todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância R. O que é esse R? Esse R é o raio da nossa circunferência. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu considerando o meu centro e eu traçando esse meu raio, que é esse segmento de reta que vai encaixar certinho na região aqui que faz o contorno, o conjunto de todos esses pontinhos que formam esse contorno é denominado de circunferência. Já o nosso círculo, ele é o conjunto de todos os planos, de todos os pontos de um plano, cuja a distância pode ser maior ou menor igual ao raio. Então, o que quer dizer isso? Considerando essa figura que nós temos aqui, eu posso dizer que todos os pontos que estão dentro da minha região interna, assim como os pontos que compõem o contorno, é denominado de círculo. Até uma característica importante para que você não esqueça mais qual é a diferença de um e de outro, geralmente a gente pede o comprimento da circunferência, a área do círculo. Então, quando eu peço o comprimento da circunferência, que eu estou pedindo somente o comprimento daquele contorno. Quando eu peço a área do círculo, geralmente quando a gente fala de área, a gente está pensando na região como um todo, aquilo que preenche aquela região. Então, só que para que fique claro essa diferenciação que é importante para que você não se perca agora na continuação da nossa aula. Então, voltando. Quais são os elementos, pensando que nós estamos falando de uma circunferência, tá? Se eu estou falando de uma circunferência, nós temos um centro, esse centro aqui está sendo denominado de O. Nós temos um diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é eu pegar um ponto, passar uma reta num segmento de reta pelo centro e chegar num outro ponto do outro lado da minha circunferência. Ou seja, a gente costuma dizer que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio, né? Por quê? Então, eu tenho que de A até B é o meu diâmetro, que é um segmento, e de O até B nós temos, então, o raio da minha circunferência. E esse segmento de reta que nós temos aqui, CD, ele é a minha corda. Por que ele é a minha corda? Porque ele também tem pontos na circunferência que ligados formam um segmento de reta, mas eles não são equivalentes ao raio nem ao diâmetro. Então, aqui nós temos a corda de uma circunferência. Então, esses são os elementos que a compõem. Dando continuidade, nós temos também a semicircunferência, o próprio nome já diz. Se eu estou falando em semicircunferência, quer dizer que eu estou dividindo a minha circunferência ao meio, em 2 partes equivalentes, congruentes, que é o que acontece com esse segmento que corta, então, a minha circunferência em 2 partes. Lembrando que aqui eu estou falando de semicircunferência, então é essa região que nós temos aqui. Agora, olha o que acontece quando nós estamos falando de setor circular. Agora nós já estamos falando do círculo, tá? Então, considerando que também nós temos um centro O, e eu posso ter setores, regiões que compõem, então, esse meu círculo. A primeira região que eu tenho, olha, toda essa região aqui, ela é o meu setor circular maior, porque essa é a minha maior região. Esta outra região é o meu setor circular menor, só trabalhando alguns componentes. E quando a gente considera a circunferência, nós temos aí o arco menor, que vem de X até Y, e nós temos o arco maior, que tem um outro contorno. Quando a gente fala de arco, que vai aparecer bastante da nossa aula, geralmente vai aparecer nesse formato de representação, tá? Quando a gente está falando de arco, e lembrando que se eu estou falando de arco, eu estou falando então de circunferência. Se eu estou falando de setor circular, nós estamos falando do círculo. O que a gente começa a observar aqui?
que a partir do momento que a gente entende o que é uma circunferência e o que é um círculo, fica mais claro para que a gente consiga trabalhar e identificar os seus elementos. Então aqui, por exemplo, quando eu falei de setor circular, automaticamente a gente já começa a entender que nós estamos falando do círculo. E quando eu falo do arco, quer dizer que nós estamos, arco maior, arco menor, quer dizer que nós estamos falando da circunferência. Então, continuando, nós temos o segmento circular. O que é o segmento circular? Então, mais uma vez, se eu estou falando de circular, quer dizer que eu estou relacionando isso ao meu círculo, tá? Então, quando a gente fala de segmento circular, é esse segmento que corta, então, o meu círculo, onde nós vamos ter um segmento circular menor, que é essa região menor que nós temos, e o segmento circular maior, que é outra região que está do nosso lado direito. Além disso, nós temos a reta tangente. O que é a reta tangente? É aquela reta que corta a nossa circunferência em um único ponto, então denominado reta tangente. A reta secante vai cortar a nossa circunferência em dois pontos distintos, aqui no caso Y e X. Essas retas são retas bem importantes e que a gente precisa ter conhecimento, que ela ela aparece bastante nos nossos conteúdos referentes à geometria. Então, precisamos distinguir e entender o que é uma reta tangente e o que é uma reta secante, assim como também entender aí a parte da tangente interna e da tangente externa. O que quer dizer isso? Vamos imaginar aqui essa representação onde nós temos uma circunferência de centro C1 e aqui a nossa circunferência menor tem centro C2. Quer dizer o seguinte, quer dizer que a distância, né? Pensando aí neste caso que nós estamos considerando a distância entre os centros, nós podemos dizer que o raio da circunferência 1 menos o raio da circunferência 2. Então, vamos identificar onde está o meu raio da minha circunferência 1. O raio da minha circunferência 2. Quando eu subtraio um do outro, nós vamos ter, então, a distância entre os centros. A distância desse centro até esse centro, que é algo que eu preciso identificar. Diferente do que acontece quando eu estou falando da minha tangente externa. O que acontece aqui? Se eu quero identificar essa distância, a distância do centro, né? Da circunferência 1 até a distância do centro até a circunferência 2, é somente somar o raio da circunferência 1 mais o raio da circunferência 2. E assim, então, entendendo essas características de quando nós estamos falando das tangentes internas e tangentes externas. Então, eu espero que tenha ficado claro para você esses elementos que compõem, então, o nosso círculo e a nossa circunferência. Nós vamos resolver a primeira situação-problema da aula de hoje, onde nós vamos trazer algumas relações que envolvem as posições entre circunferências. Vamos lá. Então, vamos imaginar que você aí foi contratado numa escola e precisa apresentar a resolução do seguinte problema. Então, nós temos um problema e a gente precisa explicar aí para os nossos alunos. Determine os raios das circunferências abaixo, sabendo que as distâncias entre os centros é 36 centímetros e a diferença entre os raios é 4 centímetros. Então, o que nós podemos concluir a partir desse enunciado? Que de um centro até o outro é 36 e quando eu pego a medida desse raio menos a medida desse raio, nós vamos ter isso como sendo igual a 4. Então, o que nós podemos concluir a partir daqui? A gente vai utilizar os conhecimentos relacionados, então, às tangentes externas de uma circunferência. Quando a gente utiliza aquele conhecimento que nós temos, nós vamos chegar num sistema de equações lineares. E para que a gente possa resolvê-lo, nós precisamos conhecer, né, como montar esse sistema, que é o que eu vou fazer com você agora. Então, vamos lá. Só utilizando os dados que nós temos, né, no nosso enunciado da nossa situação. Eu tenho o seguinte, vamos chamar aqui, então, de raio da circunferência 1 e de raio da minha circunferência 2, tá? Então, essas são as distâncias. Eu tenho
que se eu pegar o raio da minha circunferência 1, a distância, menos a distância, né, a medida do meu raio 2, isso vai ser igual a 4, só tirando as informações lá do nosso problema. Outra informação que eu tenho é que se eu somar a medida do raio da circunferência 1 mais a medida do raio da circunferência 2, isso vai dar igual a 36, tá? Feito isso, nós podemos montar um sistema de equações lineares. O que é um sistema de equações lineares? Ele é formado, nesse caso, por duas equações, uma, duas, em que ambas as equações têm variáveis iguais, olha, R1 em ambas as equações e R2 em ambas as equações. E o que acontece quando a gente está precisando resolver um sistema de equações lineares? Então, nós temos duas equações em que ambas têm as mesmas incógnitas e que, para que ela seja válida, para que ela seja verdadeira, o mesmo valor de R1 e de R1 para outra, e de R2 para uma e de R2 para outra, tem que ser válido, elas têm que validar aquela solução. Então, nós precisamos identificar e encontrar qual é a medida do R1 e do R2 que satisfazem as duas equações. E como que nós podemos, então, resolver esse sistema? Então, nós vamos retomar alguns métodos de resolução aí de sistemas de equações lineares. O que eu consigo observar aqui? Eu não sei se você já lembra, já deve ter visto como trabalhar soma de equações quando a gente está querendo resolver um sistema de equações. Observe o que acontece aqui. R1 mais R1, 2R1. Esse R2 com esse R2, ele vai cancelar, então vai dar zero, tá? Menos R2 mais R2, zero. E isso vai ser igual a 4 mais 36, 40, tá? Então, eu já cheguei numa única incógnita. Lembrando que se eu estou querendo simplificar esse meu 2 desse lado da igualdade, então eu divido por 2 esse lado da igualdade e automaticamente eu também divido por 2 do outro lado da minha igualdade. 2 dividido por 2 vai sobrar somente o R1 e isso vai ser igual a 40 dividido por 2, 20. Quer dizer que o raio da minha circunferência 1 vale 20, mede 20. E agora eu preciso encontrar a medida do meu raio da circunferência 2. Então, eu vou pegar a minha primeira equação, tanto faz, pode pegar a segunda também. Eu estou optando em pegar a primeira equação, que é R1 menos R2 igual a 4. No lugar do R1, nós vamos colocar 20. Então, vai ficar 20 menos R2 igual a 4. Se eu quero simplificar, né, cancelar esse meu 20 desse lado da igualdade, eu subtraio 20 aqui, então automaticamente eu também tenho que subtrair 20 do outro lado da minha igualdade. 20 menos 20, 0, menos R2 igual a 4 menos 20, menos 16. Não posso ficar com esse meu R2 negativo, então eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, eu vou ter que o R é igual a 16. Quer dizer que o raio da minha circunferência 2 mede 16. E olha o que a gente consegue observar. A gente tinha aqui o R1, a medida do raio da circunferência 1, menos a medida do raio da circunferência 2, tinha que dar 4. Olha lá, 20 menos 16, 4. É válido. E eu tenho que a soma dos raios tem que dar 36. 20 mais 16, 36. Então, a partir desses conhecimentos relacionados, então, à circunferência, a gente precisava ter conhecimento e entender o que é o raio de uma circunferência, onde que ele está, identificar que nós tínhamos ali uma circunferência tangente, ela era uma tangente à outra, e tirar as informações que nós tínhamos nessa situação problema, para que a gente pudesse aí resolver. Outra informação, nós tivemos que utilizar conhecimentos de matemática básica para resolver esse tipo de problema. Então, se eu não sei resolver um sistema de equações lineares, já complica um pouco. Claro que às vezes, professora, posso usar um outro tipo de raciocínio, ir chutando valores. Aqui ainda nós estávamos trabalhando com valores baixos.
Fique atento com relação a essas tentativas, que muitas vezes a gente fica usando tentativa de erro, né? Jogo aqui, encaixo aqui, opa, deu certo. Às vezes nós estamos trabalhando com valores muito altos e acaba tendo aí um certo nível de dificuldade para resolver aí algumas atividades. Então eu espero que tenha ficado claro para você essa resolução dessa situação. Ângulos na circunferência. Então, agora nós vamos entender como os ângulos se comportam numa circunferência e quais são as relações existentes entre eles. Afinal, a gente tem algumas fórmulas, alguns macetinhos para que a gente possa facilitar algumas resoluções. Então, vamos lá. O primeiro ângulo que nós vamos trabalhar aqui é quando nós estamos pensando no ângulo central. O ângulo central é um dos mais utilizados que a gente já trabalha desde lá do início com os pequenos, né, quando a gente começa a introduzir a parte de ângulo com os nossos alunos, geralmente a gente está relacionando ao ângulo central. E o que é esse ângulo central? Ele parte, então, do centro da minha circunferência. O próprio nome já diz. Então, olha lá, eu tenho o centro da minha circunferência e quando a gente começa a observar, nós temos aqui, lembrando que um ângulo ele é formado, né, nós vamos ter o nosso vértice, que no caso está sendo representado pelo centro da minha circunferência. E aqui nós temos o A e o B que estão expressando aí os lados que compõem o nosso ângulo. Essa região que nós temos aqui internamente, ela é denominada de ângulo. E se eu digo para você que esse ângulo aqui é alfa, quer dizer que a medida desse arco AB também é alfa. Então, se eu digo para você que o meu alfa, que é esse ângulo central que nós temos aqui, mede 45, quer dizer que esse arco AB, que é essa representação que nós temos de arco, também mede 45. Uma outra representação que a gente tem também, só resgatando alguns conteúdos de quando nós estamos falando de ângulo, eu podia chamar aqui de O. Então, eu tenho A, onde está o meu ângulo, que é no O, B. Também representa essa medida de 45 graus, tá? Só trabalhando algumas nomenclaturas. Nesse caso específico, então, o alfa é igual à medida desse arco AB, tá? Para que não fique dúvida. Além disso, nós temos aí alguns arcos, quando nós estamos considerando as medidas dos arcos. Então, eu tenho o meu arco XY, que é congruente, que é igual ao meu arco ZW, tá? Então, eles têm as mesmas medidas. E o que a gente pode dizer com relação a esses arcos congruentes? Se eles são congruentes, eles têm a mesma medida, nós podemos utilizar uma outra notação também para representá-los. Quais seriam? Eu posso dizer, então, também que esse ângulo XOY, também é congruente com esse ângulo ZOW, que é o que nós temos aqui, tá? Quando estamos falando de arcos congruentes. Adições de arco, que é quando eu quero somar arcos. Então, eu tenho o arco XD, que é esse arco aqui, XZ, tá? Esse é o arco XZ. E ele pode ser representado como sendo o arco ZY, que é esse arco que nós temos aqui, mais Y, vamos lá, ZY, mais aqui só corrigindo, tá? Mais XY, tá? Vamos arrumar aí para que não fique falha quando a gente está trabalhando com a adição dos arcos. E da mesma forma, a gente pode trabalhar, então, que esse ângulo XOZ, que é este ângulo que nós temos aqui, ele é congruente, então, com a soma desses ângulos XOY, que é esse ângulo aqui que nós temos, mais YOZ, que é este aqui, essa somatória. Então, da mesma forma que a gente tem algumas relações quando estamos trabalhando com os arcos, nós também podemos somá-los, podemos utilizar esses elementos para que a gente possa utilizar, principalmente para resolver alguma situação, algum exemplo. É muito comum aparecer assim uma relação de um arco com o outro e a gente precisa ter conhecimento
dessas propriedades. Então, quando a gente está trabalhando com arcos congruentes, lembrando que eles também têm relações com os seus ângulos, tá? Assim como nós vamos somar aí os arcos, lembrando dessa somatória com relação aos ângulos também, tá legal? Dando continuidade, nós temos o ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? O próprio nome já diz. Ele está inscrito na minha circunferência, tá? Se eu estou falando de ângulo inscrito. Observe-se o seguinte, olha onde está o meu ângulo. O vértice dele está inscrito na minha circunferência, que é esse ângulo alfa. E quando a gente trabalha com esse ângulo inscrito, nós temos uma relação para ele, que nos diz o seguinte, se atente, eu quero que você atente-se a uma coisa quando a gente está falando de ângulo inscrito. Repare que ele passa pelo centro, tá? Pelo nosso diâmetro. Então, sempre que a gente for trabalhar com o ângulo inscrito, ele vai coincidir aí um dos seus lados com o diâmetro, tá? Diferente do próximo ângulo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, traçando, no caso, esse segmento AO, nós conseguimos observar o seguinte, que esse ângulo alfa é congruente com esse ângulo alfa. Pelo teorema utilizado pela soma dos ângulos de um triângulo, nós temos o seguinte, que este ângulo, que coincide com o meu ângulo central, é igual à soma desses outros dois ângulos que são adjacentes a ele. Então, se aqui é alfa mais alfa, 2 alfa. Quer dizer que esse ângulo central mede 2 vezes este ângulo que nós temos inscrito, que é a medida desse arco aqui. Então, que relação que nós podemos ter? Temos que o arco AB é igual ao quê? Ao ângulo central, 2 alfa. Então, se eu passo dividindo esse 2, quer dizer que o alfa, que é o ângulo que está inscrito na minha circunferência, é igual à medida do meu arco dividido por 2. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. Se eu tenho que o meu arco AC é igual a 120, nós podemos utilizar essa definição de que eu tenho que o alfa é igual ao arco AB, aqui no caso o arco AC, que mede 120, dividido então por 2. Logo, esse ângulo meu alfa tem como medida 60 graus. Então, nós vamos utilizar essa relação quando eu quero encontrar, então, este ângulo que está inscrito na minha circunferência. Diferente de quando nós estamos falando do arco capaz. O que o arco capaz nos mostra, né? Então, ele vai estar, geralmente ele está localizado também na circunferência, mas ele não coincide, no caso, com o nosso diâmetro, tá? E ele também vamos ter que considerar esse segmento AB que é formado por ele, tá? A relação que nós temos, eu quero que você anote agora, é o seguinte, que esse ângulo, denominado de beta, vai ser igual ao ângulo alfa, que é esse ângulo central, dividido por 2, tá? Então, anote isso, vamos imaginar que eu tivesse um ângulo central como sendo 30 graus, quer dizer que o meu arco capaz, né, aquele ângulo beta vai ser igual a 30 sobre 2, então beta vai ser igual a 15 graus, tá? Que é, no caso, a relação de quando nós estamos trabalhando com arco capaz. Então, eu espero que tenha ficado claro para você como compreender essas relações de quando nós estamos falando aí de ângulos e arcos relacionados à circunferência. Situação problema 2, a nossa segunda situação problema na aula de hoje. Vamos conhecê-la. Então, para a construção de 2 palcos artísticos com formatos circunferenciais, será necessário determinar a medida do ângulo considerado ideal para demarcar o posicionamento dos artistas durante as apresentações, de acordo com a localização da plateia. Então, nós temos aí, vai ser construído 2 palcos e a gente vai utilizar os conhecimentos relacionados a ângulos, arcos, para que a gente consiga aí ver e entender, identificar a medida do ângulo ideal para cada posicionamento. Então, desta forma, quais são os valores de alfa e de beta, a fim de determinar o ângulo ideal para que os artistas se posicionem aí corretamente?
no palco. Então, nós temos aqui a ilustração, a representação A, onde nós temos a plateia localizada aqui, temos um foco de luz e nós precisamos identificar esse ângulo, tá? Onde nós vamos trabalhar essa parte do ângulo escrito para que a gente possa identificar aí essa medida, né, desse ângulo. Na nossa representação B, mais uma vez nós temos aqui a plateia, vamos ter uma grade, assim como um foco de luz, só que aqui nós já temos outras relações de quando nós estamos falando aí, então, de ângulo. Olha lá, nós temos aqui um ângulo também que está inscrito, já temos o ângulo central, todos esses conhecimentos que a gente precisa ter para que a gente consiga resolver essa situação. Então, veja bem, nós temos uma situação que pode acontecer no seu dia a dia, pensando aí num foco de luz, em como que a gente pode representar para fazer algo. No caso aqui, a gente precisa dessas medidas para que a gente consiga determinar a medida daquele ângulo para que a gente consiga atender toda a plateia. Então, utilizando esses conhecimentos, a gente precisa saber o que é um ângulo central, o que é um ângulo escrito, como que a gente pode identificar essas medidas para que a gente possa resolver, então, essa situação. Vamos lá. O ângulo alfa, ele é inscrito na circunferência. Então, conhecimento relacionado à inscrição de ângulos na circunferência. Ou seja, ele possui um vértice na circunferência e os seus lados são secantes a ela. Além disso, o que a gente diz que ele é secante? Reforçando e retomando conhecimentos relacionados à circunferência. Quando a gente observa um lado aqui e o outro, a gente tem uma secante. Assim como aqui, também temos uma outra secante. Por isso que ele diz que os lados são secantes a essa circunferência. Além disso, nós temos o ângulo alfa, que está inscrito dentro da minha circunferência, e a gente sabe que a medida é dada pela metade do arco correspondente. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ângulo alfa vai ser igual à medida do meu arco, 68, dividido então por 2. Quando eu faço a divisão de 68 por 2, nós temos então que essa medida, essa região angular, tem que medir 34 graus, tá? Representando a nossa letra A. Para que a gente possa resolver então a letra B, nós temos o seguinte. Primeiro, esse 140 graus, ele é a medida do ângulo cujo vértice encontra-se no centro da circunferência. Então, aqui nós temos um ângulo central, tá? Então, trazendo essas características, como que a gente pode identificar? Lembre-se, esse ângulo que está inscrito, ele é igual à medida do meu arco dividido por 2. Mas quanto mede esse meu ângulo que está inscrito? 2β, por isso que eu estou colocando o meu 2β. Igual ao comprimento do meu arco. Quanto é o comprimento do meu arco? Lembre-se, se eu estou falando que o ângulo central é 140, quer dizer que o arco desse ângulo central também vai medir 140. Por isso que nós estamos fazendo essa substituição. E tudo isso, então, dividido por 2. Quando eu faço 140 dividido por 2, 70. Esse 2 que está multiplicando, para que a gente possa simplificar, lembre-se, eu tenho que dividir por 2 de um lado da igualdade, também tenho que dividir por 2 do outro lado da igualdade. Então, 2 dividido por 2, 1, 70 dividido por 2, 35. Quer dizer, então, que a medida desse outro ângulo, cuidado agora, por quê? Porque nós identificamos a medida do beta, mas eu quero a medida do ângulo. E se eu quero a medida, se eu tivesse que determinar a medida do ângulo, o ângulo vai ser 2 vezes o beta. Quanto é o meu beta? 35. Quer dizer, então, que essa medida desse ângulo é 70 graus. Tá? Então, se eu precisasse determinar essa região, nós iríamos ter que aplicar esses conceitos aí relacionados aos ângulos inscritos, entender o que é um arco. É importante que você consiga diferenciar o que é um ângulo, o que é o arco, qual é a relação que um tem com o outro, para que você possa conduzir tranquilamente e aprofundar ainda mais os conhecimentos relacionados à nossa disciplina. Então, ficamos aí
com mais uma resolução de uma situação. Bom, agora nós temos aí um Kahoot para que você possa aí participar, aplicar o que nós estamos vendo até o momento dessa aula. Fica uma dica aí para quem já ouviu falar, para quem já anotou sobre o arco inscrito, ângulo inscrito, tudo isso a gente vai ter que resgatar agora para resolver a nossa situação. Então vamos lá, para que a gente possa conhecer o nosso, então, Kahoot. Então, o nosso código do nosso Kahoot para que vocês possam ir entrando é 897592. Então eu espero a participação de vocês para que a gente consiga aí atingir um público bem legal e a gente consiga interagir na nossa aula de hoje. Então vamos lá, eu vou dar um start para que a gente possa dar continuidade. Bom, então aqui nós já temos um ranking, né? Lembrando que a correta então é o 92, a gente já vai fazer a correção da nossa atividade. Vamos aí identificar, olha que legal, Vacaria do Rio Grande do Sul ficando em primeiro lugar com 956 pontos. Muito bacana a participação. Temos aí também a Lise, que participou, e a Ana. Muito bacana mesmo vocês participando aqui na nossa aula, uma vez que é um momento para que a gente possa colocar aí em prática e tirar as dúvidas com relação ao que nós estamos vendo até o momento. E agora, então, nós vamos corrigir, então, essa atividade. Vamos lá. Então, quando a gente tinha aquela representação, aquela circunferência, eu vou fazê-la aqui, tá? A representação à mão, onde nós tínhamos um ângulo inscrito na minha circunferência. Esse ângulo tinha como medida 46 e nós tínhamos que esse arco media x. Então, nós temos um ângulo inscrito, nesse caso, dentro da nossa circunferência. E quando nós estamos trabalhando com o ângulo inscrito, quer dizer que esse ângulo inscrito, que é 46, vai ser igual à medida do meu arco aqui, representada por x, dividido por 2. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter que x é igual a 46 vezes 2, igual, então, a 92 graus, que era a alternativa correta que nós tínhamos no nosso Kahoot. Claro que foi somente uma atividade para que a gente pudesse aí descontrair, colocar em prática, tirar as suas dúvidas. Até se você tiver alguma contribuição para a nossa aula, é o momento de mandar. E lembrando, olha, importantíssimo, eu já vi que teve alunos perguntando
sobre sistemas de equações lineares aí no nosso chat, com algumas dúvidas. E importantíssimo as nossas aulas, os nossos estudos continuados. Não esqueça que vocês tenham esse suporte, que nós, professores aqui, elaboramos essas aulas relacionadas à matemática básica. Se você não pode assistir essas aulas de quarta-feira, que elas acontecem à noite, ao vivo, você também pode encontrá-las na sua biblioteca e elas servem de suporte para que você possa aí não ter dúvidas com relação à nossa matemática básica. Tá legal? Obrigada aí pela participação dos polos que estão presentes na nossa aula. O Teorema de Tales, um teorema aí super famoso, assim como o Teorema de Pitágoras, é outro teorema bem importante quando nós estamos falando da área da matemática e a gente precisa ter conhecimento com relação a esse teorema e como ele aconteceu, né? Então, Tales, a partir das incidências dos raios solares, ele conseguiu identificar que esses feixes de retas paralelas formavam algumas proporções. E essas proporções, então, se deu a esse teorema de Tales, que é o que nós vamos conhecer agora. Então, são feixes de retas interceptados aí, nesse caso, por segmentos transversais que vão formar aí retas proporcionalmente correspondentes. O que quer dizer isso? Então, primeiramente, nós precisamos identificar quem são essas retas paralelas. Reta R, S, T, U são as retas paralelas aqui representadas. Essas retas A e B são as retas transversais. Então, o que a gente pode observar aqui? Que nós temos vários feixes de retas paralelas que estão sendo cortadas por essas retas transversais. E o que diz o Teorema de Tales, né? Ele diz que quando nós temos retas paralelas cortadas por transversais, seus segmentos são correspondentes, esses segmentos correspondentes são proporcionais. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que nós temos aí as mesmas razões. Quando a gente está falando de segmento proporcional, nós temos que considerar o seguinte. Vamos pegar esse exemplo que nós temos aqui agora. Esse segmento AB, que é correspondente a esse segmento A', B', eles têm a mesma relação. Então, uma dica que eu quero dar. Eu sempre costumo a pegar todos os segmentos que estão do mesmo lado, mas não tem problema qual é o lado que você vai optar. Cuidado! Tem muita gente que acaba confundindo e erra na hora de pegar qual o segmento correspondente. Eu, professora Mari, gosto do quê? Eu sigo sempre um lado. Então, por exemplo, se eu vou pegar um segmento desse lado, eu digo que esse segmento está proporcional para esse, assim como esse está proporcional para esse. Beleza, não tem problema. Se você quiser pegar que esse segmento desse lado está proporcional para esse, assim como esse está para esse, também vai dar o mesmo resultado. O que eu não posso? Pegar um segmento de lá, dizer que está proporcional com um segmento que não tem nada a ver, não é correspondente, não é proporcional. E aí a gente acaba errando muita situação problema, que é comum acontecer isso com os nossos alunos. Então, olha o que eu gosto de fazer, que é a forma que eu sou acostumada. Mas você também pode optar pela forma com que você tem mais facilidade. O importante é que você faça de forma correta. Então, voltando, o que nós temos aqui? Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, que esse AB, olha lá, está para CD. Então, AB está para CD. Assim como a linha B', olha lá, a linha B' está para C', D'. O que representa esse teorema? Quer dizer que o resultado, ou seja, a razão dessa minha divisão, são iguais. Independente se eles têm números iguais ou não, a hora que a gente faz essa divisão, essa proporção, essa razão são iguais. Esse é um dos casos que nós temos. Um outro exemplo que eu gosto também sempre de evidenciar é quando a gente está trabalhando, eu posso pegar esse segmento AC, está para esse segmento menor que é o AB, assim como se eu peguei todo o meu AC aqui, está em cima do meu numerador, aqui eu também tenho que pegar todo o meu A', C'. E embaixo, no meu denominador, a linha B', tá? Considerando as questões proporcionais.
Dando continuidade, nós temos aqui outra relação. Eu posso pegar o meu AC, que é toda essa medida, esse meu segmento. Ele está para o meu BC, que é esse segmento interno menor. Se eu peguei esse AC deste lado, do outro lado nós vamos ter que pegar a linha C', está para o quê? B', C'. Tá? Então, cuidado, sempre temos que pegar os lados que estão correspondentes ali. Observe que eu sempre estou seguindo uma relação, tá? Além disso, deixa eu voltar, nós temos aí outras possibilidades que nós podíamos trabalhar aqui também. Uma vez que eu posso pegar o meu AD, então vamos lá fazer mais uma relação. O segmento AD, ele está para o meu segmento, por exemplo, BD. Então, reparem, se eu peguei o AD deste lado, eu tenho que pegar o meu A'D' do outro lado também. E o mesmo vai acontecer aqui, olha, se eu peguei o meu segmento BD, eu também tenho que pegar o meu B'D' do outro lado do meu segmento. Então, a partir dessas relações em que nós vamos trabalhando com o teorema de Tales, nós conseguimos identificar algumas relações, como, por exemplo, vamos abrir um quadro branco aqui para que a gente possa fazer um exemplo numérico. Então, vamos imaginar que eu tenho uma reta paralela R, S, vamos colocar uma T. Aqui nós vamos ter uma transversal, U, vamos pegar uma outra transversal, V, e eu posso trabalhar com algumas medidas. Por exemplo, eu posso dizer que essa medida aqui é X, essa aqui é 2, tá? Essa é 8, e eu posso dizer que essa é 4. E aí vem a seguinte pergunta, né? Quanto mede X? Então, eu posso dizer que essa medida do meu X está para a minha medida 2, assim como essa minha medida 4 está para a minha medida 8. Então, nós podemos aplicar aí, né, a questão da proporção quando nós estamos trabalhando com igualdade de frações e nós podemos fazer as multiplicações. X vezes 8, 8x. 2 vezes 4, 8. Esse 8 que está multiplicando, eu vou dividir em ambos os lados da equação, para que a gente possa simplificar. Então, eu tenho que x é igual a 8 dividido por 8, 1. Quer dizer que a medida desse meu x, para que eles possam ser proporcionais, tem que ser igual a 1. Claro que aqui é um exemplo que eu trouxe, um exemplo bem simples, e aí a gente precisa identificar cada caso. Como que nós podemos trabalhar cada caso e identificar quais são as relações aí de cada um dos seus lados. Então, espero que tenha ficado claro esse teorema que é importantíssimo e que a gente utiliza para a resolução de várias situações. Situação problema 3. E aqui nós vamos aplicar agora o nosso famoso teorema de Tales. Vamos lá. Então, nós temos aqui que uma construtora adquiriu 3 terrenos para construir pontos comerciais e revender, tá? Então, aqui nós temos aí a planta, né, dos terrenos, como a gente pode observar. Aqui nós temos a Rua Sol, as frentes desses terrenos para a Rua Sol, 200, 400 e 300 metros, respectivamente, cada um dos terrenos, tá? E aqui nós temos a Rua Lua, que é, então, uma das ruas que também formam esses terrenos. Então, a empresa ela vai precisar cercar os 3 terrenos e ela precisa identificar e determinar as medidas que cada lado tem aí. Para isso, então, qual seria a medida de frente de cada terreno para a Rua Lua? Sabendo que a soma das medidas frontais dos terrenos é 1.800 metros. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui retas paralelas, né? Considerando que eles são todos paralelos, que eles formam aí, aqui neste caso, todos os mesmos ângulos. Ali nós temos as medidas que estão para o lado da Rua Sol. E ele diz que a soma das medidas dos lados
desses terrenos para a Rua Lua medem 1.800 metros, tá? E aí, nós precisamos identificar, então, qual é, então, a medida de cada um dos seus lados. Eu posso chamar aqui essa medida X, essa medida Y e essa medida Z e utilizar, então, a relação do nosso Teorema de Tales para que a gente possa resolver essa situação. Então, nós temos aqui a nossa representação, lembrando que tudo aqui é 1.800, tá? Só trazendo a informação do nosso problema. Pelo Teorema de Tales, nós vamos encontrar primeiro a medida do lado X. Pelo teorema, olha onde está o nosso X. Eu posso dizer que esse lado, olha lá, aquele lado da Rua Sol, 200, está para X. E eu digo o seguinte, qual é a outra medida que eu tenho? Eu tenho 1.800, que é tudo, então eu também preciso determinar o tudo aqui. Quanto mede 200 mais 400 mais 300? 900. Então, eu tenho que esse 900 está para esse 1.800, que é o todo. Feito isso, nós temos as proporções formadas e a gente pode fazer a multiplicação cruzada. X vezes 900, 900x. 200 vezes 1.800, 360.000. Esse 900 que está multiplicando vem dividindo. Então, 360.000 dividido por 900, 400 metros. Quer dizer que essa medida mede 400. Achamos a primeira medida, o primeiro lado dos nossos terrenos. Dando continuidade, já que nós temos que encontrar também o do y, nós vamos utilizar a mesma relação. Lembrando que o todo é 1.800 e o todo desse lado, 900. Então, eu tenho 400 está para y, assim como o todo do outro lado, 900, está para 1.800, que é o todo deste lado. Feito as proporções, nós podemos fazer as multiplicações cruzadas. Y vezes 900, 900y. 400 vezes 1.800, 720.000. Esse 900 vem dividindo, então 720.000 dividido por 900, 800 metros. Quer dizer, então, que esse terreno Y vai medir, então, 800 metros. E uma coisa interessante que a gente começa a observar, que conforme a gente vai achando os valores de x, y, z, a gente vai ver que ele vai fechar essa somatória de 1.800. Então, é incrível, é fantástico esse teorema aí de Tales para que a gente possa resolver questões relacionadas à proporção. E agora, por fim, nós vamos achar, então, a medida do lado do nosso terreno Z. Então, nós temos novamente, né, que o todo é 1.800 e aqui o todo 900. E vamos fazer as relações. Este lado deste terreno 300 está para esse lado, que é Z. O todo lá do outro lado, né, da rua 900, está para 1.800. Fazendo então a multiplicação cruzada, nós vamos ter o seguinte: Z vezes 900, 900Z. 300 vezes 1.800, 540.000. Esse 900 vai passar dividindo esse 540.000, que vai dar como resposta de Z igual a 600. Então, o que a gente pode observar? Que o Z mede 600 metros. O Y que nós encontramos, 800 metros. E o X, 400 metros. Quando a gente faz a soma de ambos aqui, a gente consegue chegar, olha lá, 400 mais 800, 1.200. 1.200 mais 600, 1.800, que é o total, então, da medida desse outro lado desse terreno. O que a gente pode observar aqui, eu quero reforçar com você. Você deve ter observado que em todos eu peguei de um lado, que está proporcional ao outro, assim como todo do outro está,
o todo proporcional deste lado. Sempre segue uma regrinha, vá para o mesmo lado. Se você pegou de um lado primeiro, pegue depois daquele lado também, não inverta. Tenta fazer um teste, tenta pegar picado. Primeiro você pega de um lado lá, por exemplo, da rua Sol, e depois você inverte, pega o de cima da rua Lua. Nós vamos ter uma resposta que não vai coincidir com a alternativa correta. Então fique atento a isso quando nós estamos trabalhando com o Teorema de Tales. E ele é fantástico, eu gosto muito do Teorema de Tales, e uma dica que eu gosto de dar bastante para os meus alunos também é o seguinte: achei as medidas, no caso desse exemplo, tira a prova real, substitui para ver se realmente aquilo está sendo válido, tá? Então, fica a dica, tente, jogue valores. Eu gostava muito da minha professora de geometria na época da faculdade, porque ela deixava a gente brincar, jogar, testar, tentava encaixar peças. Então, tente, faça, pratique, para que você consiga identificar o que pode ou não. Utilize bastante material concreto também, isso facilita muito, principalmente quando a gente está trabalhando aí com alunos mais novos, né? Você como um futuro professor. Então, fica a dica aí, principalmente relacionada ao nosso Teorema de Tales. Temos a situação problema de número 4 da nossa aula. Vamos conhecê-la. Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto. Então, o que a gente pode observar aqui? Nós temos aqui a antena, olha o bloco de concreto aqui, que tem como medida 1 metro de altura, e a antena está logo acima, tá? Em certo instante, a antena vai projetar uma sombra de 6 metros. Então, olha a sombra da antena aqui, olha, 6 metros, tá? Enquanto o bloco vai projetar uma sombra de 1,5 metros. Olha a sombra do bloco. Qual é a altura da antena? Então, a gente tem que identificar esse valor, essa medida da antena. Como é que nós podemos utilizar alguns conhecimentos para que a gente possa resolver, então, essa situação? Primeiramente, eu vou tentar trazer, eu posso trabalhar com... É interessante como a gente começa a trabalhar aqui, no caso eu quero mostrar para você a relação do Teorema de Tales, mas o quanto ele tem a ver com a regra de 3 quando a gente está trabalhando. Aqui eu vou fazer todo um esquema do meu desenho para que a gente consiga identificar o que é proporcional ou não, que refere-se ao nosso Teorema de Tales, mas eu quero que você faça essa relação do Teorema de Tales com a regra de 3. Quando a gente está aplicando lá na matemática básica a regra de 3, geralmente a gente olha para aquilo que está proporcional à outra e iguala às outras proporcionalidades, quando a gente está trabalhando com regra de 3. Aqui também vai ser a mesma coisa. Então, eu quero que você consiga ver essa relação entre o Teorema de Tales e a regra de 3, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Então, o que eu fiz com esse meu desenho? Então, claro que aqui é só uma representação, né? Então, desconsiderem as medidas, né? A questão aí dos parâmetros, mas eu tenho que aqui a minha altura do meu concreto, representado aqui do lado. Esse X vai ser, então, a altura da minha antena. Aqui, na horizontal, 6 metros a sombra da antena e 1,5 metros a sombra, então, que está fazendo esse bloco de concreto. O que a gente pode observar quando a gente vai resolver essa situação? Eu de cara já ia trabalhar que 6 está para 1,5, assim como x está para 1. É uma coisa meio óbvia, mas olha que interessante que fica quando a gente começa a brincar e trabalhar com os conceitos relacionados aí à geometria. Pense o seguinte, eu posso trabalhar a parte da regra de 3? Posso. Mas eu posso começar a enxergar esse conteúdo de uma outra forma, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou rotacionar a minha figura para que você consiga entender que por que tem uma regra de 3, por que tem uma relação de proporção. Porque a gente tem um teorema de Tales envolvido. Uma coisa começa a casar com a outra, que é o que nós vamos ver agora. Então, aquela representação que nós tínhamos, olha o que acontece se eu giro ela. É como se eu tivesse girando a minha figura. Olha lá, essa parte de baixo veio aqui para cima, tá? E nós invertemos A. Então, observe o seguinte, é como se eu tivesse a minha reta paralela, que eu posso denominar de reta RS,
e eu tenho as minhas retas que estão cortando-as, que são as transversais, que eu posso denominar de T e de U. Reparem que eu também, a partir do Teorema de Tales, que é uma relação de quando nós estamos trabalhando proporção, nós vamos conseguir, então, identificar esse valor de x. Posso aplicar Teorema de Tales? Posso identificar de cara, professora, que é proporcional? Pode, mas eu queria mostrar para você o quanto Tales está presente em algumas relações que nós já estamos habituados a fazer. Então, nós temos o seguinte, que esse 1 está para x. Olha, observem, eu peguei a medida desse lado e peguei a medida desse lado. Agora, eu vou pegar a mesma representação do outro lado, assim como a outra representação do outro lado. O que é comum dos nossos alunos fazerem? Eu pego o 1 está para x, assim como o 6 está para 1,5. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Observem que a gente não tem a questão da proporção. Então, isso está errado. Não pode fazer isso e a gente tem que estar atento porque muita gente faz, tá? Feito isso, nós vamos fazer então a nossa multiplicação cruzada. X, eu gosto sempre de começar também pelo que tem a incógnita, mais uma dica, então onde tem o x eu começo multiplicando. X vezes 1,5, 1,5x, 1 vezes 6, 6. Esse 1,5 vai passar dividindo o meu 6, e quando eu faço 6 dividido por 1,5, nós temos como sendo esse x igual a 4 metros. Se a gente faz ao contrário, que nem eu estava sugerindo aqui acima, nós não iríamos chegar a esse valor. Olha lá, 6 vezes x, 6x. 1 vezes 1,5, 1,5, que vai dar 1,5 dividido por 6, que é totalmente diferente desse resultado que nós encontramos. Por isso, a importância de se identificar, de conhecer aquilo que você está trabalhando. Professora, eu precisava fazer toda essa rotação com a figura? Não, se você já identifica a proporcionalidade ali de cara, perfeito. Eu quis fazer essa rotação para você conseguir identificar e relacionar um conhecimento matemático com outro, que é o que acontece muito. Eu sempre brinco e falo assim que a matemática sempre tem uma coisa que puxa a outra. Não sei se você já percebeu, mas o aluno que tem dificuldade em matemática é porque ele não conseguiu aprender algo lá no começo, lá no início. Por quê? Aquele conhecimento lá do início, ele precisa para dar continuidade para frente. Um exemplo básico, né? O próprio nome diz, matemática básica. Se o aluno não sabe fazer operação, não sabe fazer operações com números inteiros, positivo, negativo, ele chega no momento que ele não consegue resolver isso, frustra qualquer um, e aí para pela metade e acaba até desanimando daquele conteúdo. Então, se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que às vezes é um empecilho, é o momento de você parar, retomar, buscar ajuda e aprofundar sobre esse conteúdo para que no futuro você não tenha mais problemas com relação a ele. Tá legal? Espero que tenha ficado claro para você essa resolução com relação ao Teorema de Tales e as proporções. Vamos falar do nosso famoso Teorema de Pitágoras, que é uma das chaves da nossa matemática quando a gente fala de Pitágoras, com as suas relações com relação aí aos triângulos e o quanto ele contribuiu para a matemática, né, de forma como um todo. Quando a gente pensa no triângulo retângulo, nessas relações, uma das descobertas mais fantásticas que a gente teve foi o Teorema de Pitágoras, que fez com que a gente conseguisse demonstrar geometricamente a raiz quadrada de um número irracional, por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 2. Hoje eu sei que se eu pegar um segmento, uma medida, eu consigo representar aquilo geometricamente, aquela raiz quadrada de 2, que muitas vezes é impossível a gente conseguir representar aí no papel ou de alguma outra forma. Então foi uma descoberta magnífica, que é o Teorema de Pitágoras, e nós vamos retomar esses conceitos aqui agora. Primeiramente, precisamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Se eu estou falando de Teorema de Pitágoras, a gente precisa estar na ponta da língua os elementos que compõem um triângulo retângulo. Então, aqui nós temos o triângulo retângulo é aquele que forma o ângulo reto, que é o ângulo que mede igual a 90 graus. Lembrando que o lado oposto
ao meu ângulo reto, denominado de hipotenusa, e os meus outros lados são denominados de catetos. Então, os nossos triângulos retângulos são compostos de hipotenusa e 2 catetos. Você não pode errar mais isso, essas características que compõem o nosso triângulo retângulo. Além disso, nós temos o quê? Como que foi composto, né, uma das demonstrações assim mais simples que nós temos com relação ao Teorema de Pitágoras é formadas aqui por esses quadrados. Como assim? O que a gente pode observar? Aqui nós temos um quadrado em que seus lados medem 4. Então, vamos imaginar aqui, representando que o meu B é igual a 4. O que a gente pode dizer? Que a área desse quadrado... Quantos quadradinhos, né, brincando agora, quantos quadradinhos cabem dentro desse quadrado? 16. 4 vezes 4. O lado desse meu outro quadrado, que é C, mede 3. Quantos quadrados, ou seja, qual é a medida de área dentro desse quadrado? 3 vezes 3, 9. E qual foi a conclusão que o Pitágoras chegou? Que quando a gente fecha isso, né, formando o nosso triângulo, considerando que esse meu A é igual a 5, a medida dele, porque nós temos 5 quadradinhos, a área, ou seja, toda essa região, são compostas por 25 quadradinhos, ou seja, 5 vezes 5. Então, ele chegou à conclusão que esse A ao quadrado, representado aí por um quadrado de lado 5, que é 5 vezes 5, 25, vai ser igual a 1 cateto ao quadrado, no caso representado pelo lado B, que é igual a 4, então B ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais o meu outro lado que mede C, que mede 3. 3 elevado ao quadrado. O que a gente pode observar? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 3. Cuidado que aqui não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Então, nós vamos concluir que esse 25 é igual ao 25. Isso é válido. Então, o Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, lembrando que se eu estou falando de hipotenusa é aquele lado oposto ao meu ângulo reto. Então, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, essa é a relação do nosso Teorema de Pitágoras, tá? Como que a gente pode fazer como exemplos numéricos, né? Então, eu posso dizer aqui que eu tenho um triângulo retângulo, em que eu tenho 3, x e 5, estou dando alguns valores aleatórios. Então, eu posso dizer que esse 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Aqui não vai dar, tá? Então, eu vou colocar um número maior, vou colocar 9. Então, eu tenho que 9 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. E resolvendo, então, a gente consegue identificar o valor desse x. Tá? Então, utilizando os conhecimentos relacionados ao Teorema de Pitágoras, a gente consegue aplicar nessa fórmula e identificar medidas desses lados, que foi o que aconteceu quando a gente precisava identificar a raiz quadrada de 2. Tá? Professora, como que eu faço para aplicar? Primeiro passo, lembre-se, a gente tem que identificar quem é a hipotenusa, quem são os seus catetos e como que a gente faz para substituir na fórmula, tá legal? E além dessa relação do Teorema de Pitágoras, no próprio triângulo retângulo, a gente também tem outras relações que nós vamos ver agora. Quais são essas relações? O seno, o cosseno e a tangente, que são relações trigonométricas, ou seja, que estão relacionadas aos ângulos notáveis de um triângulo. Então, mais uma vez, temos o nosso triângulo retângulo aqui, o ângulo reto medindo 90 graus está localizado aqui. Quem é a minha hipotenusa? Sempre a minha hipotenusa vai ser o oposto ao meu ângulo reto. No caso, nós estamos considerando a hipotenusa como sendo o C. E nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente, dependendo do ângulo que você utilizar. Cuidado! Aqui agora a gente precisa identificar quem é o ângulo para que a gente possa denominar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. O meu ângulo aqui é o alfa
Se eu estou considerando esse ângulo alfa, o cateto oposto é aquele cateto que está oposto a ele, representado pela letra A. Já o cateto adjacente está coladinho com o meu ângulo alfa. Então, nós temos que o seno desse ângulo alfa, que foi o que nós escolhemos, é igual ao meu cateto oposto, dividido pela minha hipotenusa. Temos que o cosseno deste ângulo vai ser o meu cateto adjacente, dividido pela minha hipotenusa, e a tangente desse ângulo vai ser, então, o meu cateto oposto, dividido pelo meu cateto adjacente. Só retomando esse conteúdo que você já deve ter visto lá na educação básica, matemática básica que nós estamos vendo aqui e que você precisa ter conhecimento. Então, lembre-se, quando a gente está falando de teorema de Pitágoras, a gente identificando qual é o ângulo reto, quem é a hipotenusa, quem são seus catetos, a gente já consegue resolver. Agora, quando a gente vai falar da parte da trigonometria que tem relação com os ângulos, a gente precisa identificar quem é o ângulo que você está trabalhando, para que você possa identificar o cateto oposto e o cateto adjacente. Temos uma atividade agora para que você possa colocar em prática tudo que a gente viu aí com relação ao nosso teorema de Pitágoras. Agora é o momento que você vai participar, pode mandar as suas dúvidas, contribuir para a nossa aula e que daqui a pouco eu vou voltar para que a gente possa resolver essa atividade. Mas antes eu vou ler com você, vamos lá. A vela, representada na figura, tem a forma de um triângulo retângulo. De acordo com os dados, e aí me diz, qual que é a altura exata dessa vela que está sendo representada por X? Então, discuta com seu colega, mande suas contribuições que eu quero falar aí quem são os polos que estão participando na nossa aula hoje, que eu já volto. Bom, eu espero que você tenha conseguido resolver essa atividade agora que nós vamos precisar do nosso teorema de Pitágoras para resolvê-la. Vamos lá. Então, aqui nós precisamos determinar essa altura, representada pela letra X, retomando que nós temos um triângulo retângulo, em que aqui é representado pelo ângulo reto. Então, se o ângulo reto está aqui,
Esse 4 é a nossa hipotenusa. Esse 2 vai ser um cateto, assim como o nosso x também vai ser um cateto. Lembrando da nossa relação de quando nós estamos falando do Teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, quem é a minha hipotenusa aqui? A minha hipotenusa vai ser 4 ao quadrado. Quem é o meu C? Vamos colocar aqui 2, um dos catetos é 2, mais o outro cateto, que vai ser x elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 2 elevado ao quadrado, 4 mais x ao quadrado. Esse 4 vai passar negativo, subtraindo do outro lado da igualdade, igual a x ao quadrado. Então, eu tenho que 12 é igual a x ao quadrado, ou melhor, x ao quadrado igual a 12. O que eu posso fazer para simplificar esse meu 2? Eu posso tirar raiz quadrada de ambos os lados, lembrando que eu vou considerar somente o número positivo, porque nós estamos trabalhando com unidade de medida. Simplificando, então, vamos ter que x é igual a raiz quadrada de 12. Ou melhor, se eu fatorar o meu número 12, 12 dividido por 2, 6, dividido por 2, 3 por 3. Então, quer dizer que eu posso escrever esse número como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Então, aqui dentro da minha raiz, eu posso colocar 2 ao quadrado vezes 3. Simplificando, eu posso dizer que esse x é igual a 2 raiz de 3. Então, essa é a medida da minha altura desse barco. Então, espero que tenha ficado claro para você essa resolução e como que a gente faz para utilizar esse teorema. E atente-se às raízes quadradas, porque existem várias pegadinhas que às vezes fatora ali dentro da raiz e a gente não consegue chegar na resposta. Tá legal? Fechando então, recapitulando os conhecimentos que nós vimos na aula de hoje, vamos retomar esses conceitos para que a gente possa aí fazer um resumão e você consiga entender e compreender da melhor forma possível tudo que nós vimos na nossa aula de hoje. Então vamos lá. Então, relembrando aqui a relação de quando nós temos um ângulo inscrito na nossa circunferência, lembrando que esse ângulo inscrito, nós podemos utilizar a relação de que esse arco AB dividido por 2 é igual ao meu ângulo inscrito denominado aqui como sendo alfa, tá? Nós temos também aqui a relação do nosso arco capaz, de que quando nós estamos falando de arco capaz, nós vamos considerar esse segmento e a gente tem que esse ângulo beta, que está ali na minha circunferência, vai ser igual ao meu ângulo central, denominado como alfa dividido por 2, tá? Retomando as características relacionadas aos nossos triângulos retângulos, nós temos aqui as relações trigonométricas, lembrando que quando nós estamos falando de relações trigonométricas, nós temos que levar em consideração os ângulos desse triângulo. Então, aqui, considerando o ângulo alfa, nós temos que o seno dele vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Considerando o ângulo alfa dentro de um triângulo retângulo, o B vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente desse ângulo vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente com relação a esse ângulo. E pensando mais uma vez no nosso triângulo retângulo, a relação do nosso triângulo do nosso teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Além disso, nós também vimos aí a relação do teorema de Tales e como nós podemos trabalhar essas relações com relação à proporção, uma vez que nós temos aí feixes de retas paralelas, denominadas aqui por R, S, T e U, cortadas por duas transversais A e B, nós podemos ter segmentos proporcionais, ou seja, eu posso dizer que A, o segmento AB, está para o segmento BD, respeitando os lados da nossa proporção, assim como o meu segmento A', B', está aqui para o meu segmento B', D', respeitando então, mais uma vez,
os lados que compõem a minha proporção. Lembrando que nós estamos aí trabalhando e conduzindo a parte da proporcionalidade, em que você pode também fazer aquela relação com a regra de 3. Então, tudo isso que nós vimos na nossa aula, eu espero que tenha ficado claro. Lembrando que você pode reforçar ainda mais com os conteúdos no nosso livro, no seu aula, no seu ambiente. É hora de colocar em prática, testar tudo que nós estamos vendo aqui, para que você possa ficar fera aí na nossa disciplina de geometria plana. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima!